Olá, graças e paz a todos. Nessa videoaula nós vamos retomar o nosso assunto sobre homilética. Nós estamos no módulo intitulado Comunicando a Palavra, cuja finalidade é tratar de uma ciência que é a homilética, que é a arte de preparar e entregar sermões. Bom, hoje eu quero começar falando na nossa aula, já que na aula passada, nós falamos um pouco sobre o pregador. Não teria como nós começarmos a desenvolver esse assunto sem falar da vida, da construção do caráter e da espiritualidade do pregador. Hoje eu quero partir de um ponto mais intelectual. Quero começar falando hoje um pouquinho sobre a necessidade do estudo da Bíblia e das suas ferramentas na prática da pregação, no exercício do ministério da palavra. Então, é importante salientar que o estudo da Bíblia e o conhecimento das suas ferramentas serão essenciais para que um pregador, para que um ministro possa desenvolver uma compreensão mais profunda e mais precisa das Escrituras Sagradas. Então, eu quero ressaltar aqui alguns pontos chaves. O primeiro deles é a necessidade de aprender a interpretar as Escrituras. A interpretação bíblica é o passo primordial, é o primeiro passo nesse processo de estudo das Escrituras. Então, compreender os princípios fundamentais da interpretação da Escritura, ela vai te ajudar de uma forma grandiosa para que você possa conhecer o texto, o texto que você irá pregar. Então, isso envolve a gente desenvolver algumas técnicas de estudo do texto bíblico. A ciência que cuida desse aspecto é chamada de hermenêutica, que é a arte de interpretar textos. Para você que está no TFM, você já veio de um módulo que foi a metodologia de estudo da Bíblia, onde você aprendeu exatamente isso, técnicas para estudar o texto das Escrituras Sagradas. E você que é aluno da arte da pregação e que está assistindo essa videoaula, você, consequentemente, ou já está aprendendo ou entrará nesse módulo, dentro do curso da arte da pregação de interpretação do texto. Na verdade, na arte da pregação, nós dedicamos muito tempo, um bom tempo do nosso trabalho, do nosso curso voltado para aprender a interpretar um texto da Bíblia Sagrada. Okay? Então, juntamente com a interpretação bíblica, um pregador ele precisa também ter o domínio das Escrituras. Conhecer a Bíblia em sua totalidade também é vital. Isso inclui familiaridade com os livros, com os personagens, com as histórias e com os contextos. O conhecimento mais abrangente dos ensinos bíblicos vai te permitir fazer conexões, casar textos, fazer comparações, ilustrações, defender alguma ideia, algum ponto de vista, entendeu? Vai te servir também para que você possa trabalhar o seu argumento partindo das Escrituras. Para isso, é muito importante que você aprenda a ler a Bíblia de uma forma panorâmica, ou seja, você ler um livro inteiro. Há poucos dias atrás eu precisei fazer um trabalho, eu fui dar aula numa escola bíblica, na verdade era uma palestra sobre a importância do estudo das Escrituras, e eu quis trabalhar uma passagem que se encontrava no livro de Esdras. E basicamente, antes de eu ir fazer esse trabalho, eu peguei algumas horas antes e eu li Esdras e Neemias, os dois livros juntos, de uma vez só. Exatamente para que eu pudesse relembrar algumas coisas e pudesse ter uma visão panorâmica do cenário ali, do regresso do povo após o cativeiro. Então, é muito importante nós termos esse momento com essa leitura mais panorâmica. E também fazer estudos panorâmicos. Por exemplo, você precisa saber o livro do Gênesis, por exemplo, do que ele fala, qual é o seu tema central, quais são suas ideias-chave, como se divide esse livro. Você tendo essa visão macro de cada livro, isso vai te possibilitar você bater o olho numa determinada passagem, e embora você possa não conhecer a fundo, ou possa ser uma primeira vez que você esteja lendo aquele livro, mas você automaticamente já vai fazer conexão
com o propósito do livro, com a proposta do autor, com o tema central que o livro desenvolve. Então esse conhecimento panorâmico da Bíblia vai te ajudar muito no domínio das Escrituras. Terceiro, é de suma importância desenvolver, em alguns casos, né? Isso aqui já não é acessível a todas as pessoas, mas para quem pode, para quem tem condições, falo condições porque também já é um pouco mais caro estudar esses assuntos, mas para quem pode, tem condições e tem um interesse, um desejo ardente, é muito importante que você passe a conhecer os idiomas originais pela quais as escrituras foram escritas. No caso do Antigo Testamento, você vai ter o hebraico e o aramaico. E depois você conhecer também o grego koiné, qual foi escrito no Novo Testamento. Quando uma pessoa tem a possibilidade de se aprofundar nos idiomas originais da Bíblia, isso vai levá-la a ter uma compreensão mais precisa, mais clara do texto. E isso vai trazer um profundo enriquecimento, primeiramente para a sua vida e depois para aqueles que serão seus ouvintes, entendeu? Você será capaz de fazer uma exegese, que é uma análise do texto, partindo da língua original. Você vai perceber que você tem uma tradução, as traduções das nossas Bíblias, mas você pode construir uma tradução um pouco mais livre, uma tradução que trabalhe alguns sentidos das palavras. Você vai perceber que, principalmente no hebraico, as palavras elas têm raízes, ou seja, elas têm significados múltiplos. E tudo isso vai gerar uma percepção, uma compreensão muito maior do texto. E mesmo que você não conheça as línguas originais, você pode se utilizar daquele que é o quarto item que eu quero falar nessa videoaula, que é o uso de ferramentas exegéticas. E quais são elas? Ferramentas exegéticas como dicionários bíblicos, concordâncias, comentários bíblicos, atlas, enciclopédias bíblicas. Todo esse material vai auxiliar em muito para que você tenha uma compreensão detalhada do texto em si, porque ali você tem um especialista que domina essas línguas e que está fazendo um trabalho semântico, um trabalho de análise da palavra, da sentença. Você vai ter nesses comentários, nesses dicionários, especialistas trabalhando para te mostrar o contexto histórico, para te mostrar as interpretações possíveis daquele texto. Ou seja, você vai ter um panorama, você vai ter uma visão, um campo de visão que será muito abençoador, que te ajudará muito no seu estudo, na sua análise do texto. Também, em quinto lugar, eu quero ressaltar o conhecimento da contextualização histórica e cultural. E eu bato muito nessa tecla, porque até mesmo, ao meu ver, né, ao meu ponto de vista, mais do que nós fazermos exegese ou análises semânticas, análise das palavras em si, para mim, compreender o contexto histórico, o contexto cultural, é crucial para que alguém possa interpretar corretamente as Escrituras. Por quê? Porque conhecendo a geografia, a política, a sociedade, as práticas da época, isso vai fazer com que você tenha uma compreensão muito mais clara do texto e você se torne muito mais assertivo na sua interpretação. Lembrando que quando nós estudamos a Bíblia, quando nós interpretamos o texto das Sagradas Escrituras, nós precisamos entender que o primeiro ponto da nossa pesquisa é entender o que o texto significava para os seus primeiros leitores. Quem escreveu o texto, ele tinha uma intenção, ele escreveu o texto para um determinado grupo de pessoas, e esse determinado grupo de pessoas foram os seus leitores originais. Então, o que aquele autor queria comunicar para os seus primeiros leitores? Esse é o objetivo da interpretação bíblica, saber o sentido que aquele texto tinha para aquela comunidade que era contemporânea daquele escritor, e a partir de então, somente quando nós compreendemos, entendemos o que estava sendo transmitido, ou quando chegamos o mais próximo possível dessa compreensão de qual era a intenção, do que o autor queria comunicar para os seus primeiros ouvintes, é que nós vamos conseguir fazer aplicações e construir pontes relevantes para que nós possamos trazer a mensagem, aplicar a mensagem para os nossos dias,
para as nossas vidas, e é a partir de então que nós podemos pensar, refletir em algumas questões que são úteis, viáveis e até mesmo que são assuntos que são atuais. Existem assuntos nas escrituras que eles não têm, eles são atemporais, eles não têm um prazo de validade, eles são atemporais. Questões que estão sendo discutidas há 2, 3, 4 mil anos atrás, que elas ainda são fundamentais para a nossa sociedade, para nós e para as próximas gerações. Então, você vai precisar entender que somente a partir do momento que nós compreendemos o sentido lá é que nós vamos poder pensar como esse texto pode ser refletido, pensado, analisado e aplicado no hoje. Então, conhecer o contexto histórico e cultural, para mim, é de suma importância. Às vezes, eu acredito que ele tem um peso maior até do que a análise semântica, a análise de palavra, a tradução de palavras. E, em sexto lugar, a sexta ferramenta que eu quero que você desenvolva e que é fundamental para que você se torne um pregador eficaz é o estudo teológico, o estudo da teologia. E quando eu falo da teologia, é da doutrina, estou falando da teologia sistemática, também da teologia sistemática, como a cristologia, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo. Eu sempre olho para um texto, né, e ensino meus alunos normalmente a, quando você estiver estudando um texto, você observar o que esse texto ensina sobre Deus, o que esse texto ensina sobre o Espírito Santo, o que esse texto ensina sobre a igreja, o que esse texto ensina sobre o pecado, sobre a salvação, que são temas teológicos. Ou seja, quando nós podemos observar a teologia do texto, nós começamos a avançar não só no processo de interpretação, mas também no processo de como nós iremos desenvolver essas ideias, trabalhar essas questões. E tudo isso vai contribuir para uma compreensão mais profunda, mais articulada dos temas e dos ensinos das Escrituras. Isso também vai reforçar os seus argumentos. Você vai descobrir que um dos grandes desafios da pregação é exatamente a arte de argumentar. A argumentação, ela tem um peso muito grande dentro do discurso, dentro da preleção. E o conhecimento teológico, ele vai te possibilitar a você construir os argumentos, a trabalhá-los de maneira sólida. Bom, resumindo, eu vou novamente voltando, resumindo, os 6 pontos que eu queria frisar com vocês é exatamente esse. O estudo da interpretação bíblica, do domínio das escrituras. Terceiro, o estudo dos idiomas originais. O quarto, o uso das ferramentas exegéticas. O quinto, conhecer os contextos históricos e culturais. E o sexto, o estudo teológico. Okay? Então, resumindo, essas ferramentas que eu apresentei para vocês são de fundamental importância para o ministério do pregador. E isso vai permitir com que você tenha uma compreensão mais precisa, mais profunda, mais contextualizada e mais eficaz do texto das Escrituras Sagradas. Isso não vai somente enriquecer a qualidade da sua pregação, mas também vai fortalecer suas próprias bases e crenças teológicas. E também você vai crescer no seu conhecimento da palavra de Deus, do texto bíblico. E Paulo disse para Timóteo, que as Sagradas Escrituras, elas são poderosas para torná-lo sábio para a salvação. Ou seja, à medida que você estuda as Escrituras, o primeiro a ser transformado, o primeiro a receber crescimento e mudança significativa na vida é você mesmo. Então lembre-se, citando Esdras 7:10, o texto diz: "E Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, para praticá-la em segundo lugar, e em terceiro para comunicar aos filhos de Israel." Então ele estudou as Escrituras e buscou as Escrituras, primeiramente com a finalidade de praticá-las, para que pudesse depois anunciá-las à comunidade de Israel. Mas tudo isso foi fruto do primeiro passo, de conhecer as Escrituras, de estudar as Escrituras e de mergulhar nelas. Que nós possamos trilhar esse caminho, que você possa absorver essa base e procurar trabalhar a partir disso. Porque certamente, se esta for a base pela qual você vai começar o seu trabalho, certamente você se tornará um pregador, uma pregadora que exercerá um ministério que irá glorificar a Deus
e que irá abençoar e transformar vidas, ok? Então, reflita sobre isso e estude, encharque-se, seja encharcado das Escrituras.